E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Mansão Spencer, o impacto inerente de Resident Evil. Hoje, vamos explorar cada canto sombrio e cada corredor assustador dessa icônica franquia. Hoje, vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores nomes do terror nos games, Resident Evil. Preparem-se para uma jornada cheia de sustos, mistérios e muita adrenalina. Preparem-se para desvendar os mistérios e a história por trás dessa franquia que, sem dúvidas, marcou época. Vamos entender como ela conseguiu se manter relevante por tanto tempo. Desde 1996, Resident Evil tem nos presenteado com sustos de tirar o fôlego, zumbis aterrorizantes e uma trama pra lá de envolvente que conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Cada jogo trouxe algo novo e inovador. Com o passar dos anos, a série se tornou um verdadeiro ícone da cultura pop, influenciando filmes, livros, quadrinhos e muito mais. A franquia expandiu seu universo para além dos games, criando um legado duradouro. Através de jogos memoráveis e personagens inesquecíveis, Resident Evil deixou sua marca registrada no mundo do entretenimento. Quem não se lembra de personagens como Jill Valentine, Chris Redfield e Leon S. Kennedy? Preparem-se para embarcar nessa aventura aterrorizante. Vamos revisitar momentos icônicos e entender o que torna Resident Evil tão especial. Mas afinal, como essa história de arrepiar os cabelos começou? Vamos voltar no tempo e descobrir as origens dessa franquia lendária. Como essa franquia revolucionou o gênero de horror nos games? Quais foram os elementos que a tornaram tão inovadora e influente? As respostas estão aqui, neste mergulho profundo no universo de Resident Evil. Preparem-se para uma análise detalhada e cheia de curiosidades sobre essa série que redefiniu o terror nos videogames. A Semente do Medo, o nascimento de uma franquia aterrorizante. Tudo começou lá no Japão, em 1993, na empresa Capcom. Naquela época, a Capcom já era conhecida por seus jogos inovadores e de alta qualidade. Mas ninguém poderia prever o impacto que um novo projeto teria na indústria dos videogames. O projeto inicial, idealizado por Tokuro Fujiwara, tinha um visual fantasmagórico e era inspirado no jogo Sweet Home, lançado pela própria Capcom em 1989. Sweet Home era um jogo de terror e sobrevivência que, apesar de não ter sido um grande sucesso comercial, deixou uma marca significativa naqueles que o jogaram. No entanto, foi com a entrada de Shinji Mikami na jogada que Resident Evil realmente tomou forma. Mikami, um jovem e promissor desenvolvedor, trouxe uma nova visão e energia para o projeto. Mikami, conhecido por seu estilo único e inovador, assumiu o controle do projeto e o transformou no que conhecemos e amamos hoje. Ele introduziu elementos de jogabilidade que se tornariam icônicos, como a câmera fixa e a gestão de recursos limitados, aumentando a tensão e o medo do jogador. Inspirado por filmes de terror clássicos, como O Iluminado e A Noite dos Mortos-Vivos, Mikami moldou a atmosfera aterrorizante e a narrativa envolvente que se tornariam marcas registradas da série. Ele queria que os jogadores sentissem o medo e a ansiedade dos personagens, criando uma experiência imersiva e inesquecível. Com uma equipe talentosa e muita criatividade, o primeiro jogo da franquia, intitulado simplesmente Resident Evil, estava prestes a nascer. A dedicação e o trabalho árduo da equipe resultaram em um jogo que não só redefiniu o gênero de terror, mas também estabeleceu novos padrões para a narrativa e a jogabilidade nos videogames. 1996. A porta se abre para um novo mundo de horror. Em 1996, o mundo conheceu o terror visceral de Resident Evil. Lançado inicialmente para PlayStation, o jogo colocava os jogadores no controle de Chris Redfield ou Jill Valentine, membros da equipe STRS, que se viam presos em uma mansão sinistra infestada por zumbis sedentos por carne humana. A câmera fixa,
Os cenários pré-renderizados e os enigmas desafiadores se tornaram elementos marcantes da jogabilidade. A história de Resident Evil, repleta de conspirações corporativas, experimentos científicos que deram errado e criaturas aterrorizantes, conquistou os jogadores. O sucesso foi imediato, transformando o jogo em um clássico instantâneo e consolidando o gênero survival horror nos videogames. Seção 4. Inspirações macabras. Os pilares do terror em Resident Evil. As raízes do terror de Resident Evil se estendem além dos jogos eletrônicos, bebendo da fonte de diversas outras mídias para construir sua atmosfera única. A série não apenas se inspira em outros jogos, mas também em filmes, livros e até mesmo em lendas urbanas que permeiam a cultura popular. O cinema teve um papel fundamental na construção da identidade visual e narrativa da série. Desde os primeiros jogos, a influência do cinema de horror é evidente, com cenas que lembram clássicos do gênero. Obras como A Noite dos Mortos-Vivos, de George A. Romero, com seus zumbis lentos e famintos, serviram de base para as criaturas que assombram os corredores dos jogos. Esses zumbis não são apenas inimigos, mas símbolos do medo e da desesperança. O Iluminado, de Stanley Kubrick, emprestou sua atmosfera claustrofóbica e a sensação constante de paranoia. A Mansão Spencer, por exemplo, é um labirinto de corredores apertados e salas escuras que evocam a mesma sensação de isolamento e terror psicológico. A influência de H.P. Lovecraft, mestre do horror cósmico, também se faz presente na série. Seus contos de horrores indescritíveis e forças além da compreensão humana ecoam nas histórias de Resident Evil, onde a ciência e o sobrenatural se entrelaçam. Criaturas como o monstruoso Tyrant parecem ter saído diretamente das páginas de seus contos. Essas abominações não são apenas inimigos poderosos, mas também representam o desconhecido e o incontrolável. Essa mistura única de influências cinematográficas e literárias ajudou a moldar a identidade singular de Resident Evil. A série continua a evoluir, mas essas raízes profundas no terror clássico garantem que ela permaneça fiel às suas origens, proporcionando uma experiência de horror inesquecível para os jogadores. Seção 5. A evolução do vírus. Uma jornada pelos jogos marcantes da série. Com o sucesso estrondoso do primeiro jogo, uma franquia estava prestes a nascer. Resident Evil 2, lançado em 1998, expandiu o universo do jogo, levando os jogadores para as ruas caóticas de Raccoon City, tomadas pelo caos e pelo terror. Personagens memoráveis como Leon S. Kennedy e Claire Redfield se juntaram ao elenco, conquistando os fãs de cara. Resident Evil 3, Nemesis, de 1999, trouxe uma nova ameaça implacável. O Nemesis, uma arma biológica programada para caçar os membros da STARS. A série continuou a evoluir com o passar dos anos, experimentando novas mecânicas de jogo, enredos cada vez mais complexos e gráficos cada vez mais realistas. Seção 6. Resident Evil na cultura pop. Um legado de zumbis e muita diversão. Resident Evil não se limitou ao mundo dos games, expandindo seus tentáculos para diversas áreas da cultura pop. A franquia ganhou adaptações para o cinema, com 6 filmes live action e um longa de animação. Embora não tenham sido tão aclamados quanto os jogos, os filmes ajudaram a popularizar a franquia entre o grande público. A influência da série também se estende a outras mídias, como livros, quadrinhos, séries animadas e até mesmo um musical no Japão. Resident Evil se tornou uma marca global, reconhecida por pessoas de diferentes idades e culturas. A série popularizou o gênero survival horror, inspirando inúmeros outros jogos e consolidando sua posição como um dos grandes nomes da cultura pop. Seção 7. Resident Evil. Um futuro de sustos e inovações. Com mais de 2 décadas de história, Resident Evil continua firme e forte.
A franquia passou por diversas transformações ao longo dos anos, experimentando novas mecânicas de jogo, explorando diferentes perspectivas e expandindo seu universo narrativo. Resident Evil 7 Biohazard, lançado em 2017, marcou um retorno às raízes do survival horror, com uma perspectiva em primeira pessoa e uma atmosfera ainda mais imersiva e aterrorizante. O futuro da franquia segue promissor, com novos jogos, remakes de clássicos e outras produções multimídia a caminho. Uma coisa é certa: Resident Evil continuará a nos assustar e nos surpreender por muitos anos. Afinal, o que seria do mundo dos games sem um pouco de terror?